Sejam bem-vindos a Portugal, Presidente Lula da Silva e Senhora Primeira-Dama. Na sequência do convite que formulei no dia 1º de janeiro deste ano, sejam bem-vindos a esta pátria irmã que já acolheu o Presidente Lula 6 vezes. Uma com o Presidente Jorge Sampaio, 4 com o Presidente Aníbal Cavaco Silva e uma no decurso deste meu mandato, mal o Presidente Lula foi eleito, viajando para Portugal, assim reatando uma tradição de outros tempos entre os nossos dois Estados e os nossos dois povos. Pôde mesmo receber em Lisboa o Prémio Norte-Sul em 2011 e ouvir do meu antecessor, o Presidente Aníbal Cavaco Silva, um longo e rasgado elogio que eu não saberia fazer tão bem nesse tempo e de que cito apenas algumas passagens. Disse o Presidente Cavaco Silva do Presidente Lula: é uma das grandes figuras do nosso tempo e um grande amigo de Portugal. Disse também: o seu percurso de vida é desde muito cedo o da coragem perante a adversidade, da tenacidade perante os obstáculos, da generosidade perante as dificuldades dos mais fracos. E terminou dizendo: os grandes líderes distinguem-se pela sua capacidade de traduzir ideais em realizações concretas e mobilizadoras da esperança. Esse é, indiscutivelmente, o caso de Lula da Silva. Eu não diria melhor. Sejam bem-vindos a esta pátria que tanto deve a centenas de milhares de irmãos brasileiros e que tanto lhes deve de doação pessoal e social em tudo: escolas, creches, hospitais, instituições de solidariedade social, apoio como cuidadores informais, empresas, fundações, misericórdias e, claro, cultura e vida de todos os dias. E falo de a caminho de 300.000 irmãos brasileiros. Sejam bem-vindos para a cimeira com o governo português, precisamente para tratar da situação dos nossos Estados, dos nossos povos, desses irmãos brasileiros em Portugal e dos nossos compatriotas no Brasil, que são também milhares e milhares, que têm na vossa pátria a razão de viver e construir o seu futuro. Mas também cimeira para construir esse futuro na cooperação científica, na inovação, na criatividade, na tecnologia, no digital, na energia, na educação, na economia, no plano civil e militar, social, bilateral e multilateral. E ao falar em multilateral, eu cito a construção da paz no mundo. Todos os dias ouvimos falar de casos, ainda hoje, do caso de brasileiro, abraços com uma situação dramática no Sudão. E o Presidente dirá melhor do que eu exatamente onde e quando Portugal pode desempenhar, ou a União Europeia, um papel de ajuda em relação a esses nossos irmãos brasileiros. Também no palco europeu, desde logo na Ucrânia, invadida pela Federação Russa, paz que supõe, para ser duradoura e justa, nos termos da resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas de fevereiro passado, votada por Portugal e pelo Brasil, a disponibilidade da Federação Russa para a retirada imediata das Forças Armadas. Sei o que se não imagina como se possa antever a abertura ucraniana da União Europeia e da NATO, a aceitação de passos complementares na defesa de princípios de direito internacional, como a soberania do Estado e a integridade do território soberano invadido. Sejam bem-vindos neste tempo em que o Brasil está a regressar à maior projeção no mundo, ao multilateralismo, ao diálogo entre culturas, continentes, oceano, colosso geopolítico que quer abrir pontes, desvendar caminhos, fomentar paz e justiça, não se fechando sobre si mesmo, antes sendo essencial na CPLP, e lá estaremos na cimeira, na data aliás acordada também com o Presidente Lula da Silva, no final de agosto deste ano, nos acordos com a União Europeia, e aqui há que referir a importância fundamental do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. É muito importante e Portugal tem sido firme na defesa dessa posição, a aproximação e a vontade de aproximação neste acordo que nós consideramos tão importante para os dois poderes económicos constituídos pela União Europeia e o Mercosul, mas para todo o mundo. E no diálogo mantido com as Áfricas, as Ásias, os Pacíficos, as Europas em geral. Sejam bem-vindos neste tempo preciso
em que nós evocamos a chegada a terras do Brasil a 22 de abril de 1500. Foi aí que pela primeira vez portugueses avistaram terras brasileiras, e depois pela proximidade o 25 de abril, o fim do Império, a abertura para a liberdade, a democracia, a descolonização na África e na Ásia Pacífica. E ano em que ainda continuamos a celebrar o segundo século da independência pioneira do Brasil. Como lembrou um presidente português, António José de Almeida, que há 100 anos foi ao Brasil levar o abraço nosso, na mais célebre visita de Estado jamais feita por um representante da nossa pátria, a pátria irmã, nós agradecemos então e hoje o passo libertador do povo brasileiro, pela mão, caso único na história da humanidade, do filho do monarca português, que viria a ser primeiro imperador do Brasil e mais tarde rei de Portugal. Mas se esse passo do povo brasileiro foi fundamental para determinar o grito do Ipiranga, dizia o presidente António José de Almeida, nós próprios seríamos incapazes em 1822 de manter viva a fraternidade que tem 2 séculos de vida. Agora é tempo de futuro, de olhar para a frente, de alargar mais e mais o horizonte. É esse o significado primeiro e decisivo da vossa visita. Que a acolhida calorosa, com 200 anos, somatório de milhões e milhões de abraços, mais fortes do que o que foi menos bom que nós tenhamos feito no passado, sempre a pensar naquilo que foi o melhor que fizemos nesse mesmo passado e que continuamos a fazer no presente e continuaremos a fazer no futuro, por Portugal, pelo Brasil, que o mesmo significa pelos brasileiros e pelos portugueses, povos irmãos para sempre. Muito bem.